Botando agora. Olá, alunos, seja muito bem-vindo à nossa segunda teleaula de desenvolvimento de banco de dados. Sou o professor Gilberto Fernandes Júnior e o nosso tema central de hoje é a manipulação de dados e estruturas. Então, como fazendo um retrospecto breve da nossa aula passada, nós iniciamos o processo de desenvolvimento de um banco de dados. Aprendemos ali a criar um banco, tá, de forma simples, e também vimos alguns comandos para manipularmos esse banco, no sentido de realizarmos algumas consultas básicas dentro do SGBD, do MySQL Server, tá? E hoje, então, dando continuidade a esse nosso progresso na programação de banco de dados, vamos aprender a manipular então todas as estruturas de um banco, que é relacionado à criação de tabelas, inserção de dados, definição de chaves, que são as restrições que nós temos dentro de um banco, bem como algumas outras funções interessantes que vocês utilizarão ao longo da programação de banco de dados. Vamos ao quadro ver o conteúdo de hoje, então. Vamos aprender os comandos DML hoje, aqui é o subconjunto da linguagem SQL, que trata da manipulação dos dados, tá? E por manipulação entendemos como alteração de tabelas e a criação de constraints. Aqui em constraints seria as criações das chaves primárias e chaves estrangeiras, tá? E também algumas funções de exclusão dessas tabelas, bem como também alguns conceitos e princípios de inserção de dados. E também, juntamente com a inserção de dados, vamos aprender como podemos atualizar esses dados, também como conseguimos apagar os dados de uma tabela, todos de uma vez, por exemplo. Então vamos ver algumas funçõezinhas básicas, pois para complementar o que nós já vimos. Então nós já criamos um banco, temos as tabelas criadas, agora vamos inserir esses dados, alterar tabelas, tá? Justamente porque, pense que no projeto nós não, quando definimos ali o nosso MER, o nosso DER, por mais que ele esteja bem refinado, ele ainda não ele pode ser que seja necessário alguma alteração futura, como em todo projeto, tá? Ligado a software. Então, nós precisamos estar atentos a essas modificações ao longo do tempo, ao longo do desenvolvimento do banco. E por isso temos algumas funções interessantes, algumas cláusulas específicas para alterarmos as estruturas iniciais das tabelas que nós, por exemplo, já havíamos criado antes. Então aqui podemos redefinir os tipos, trocar o nome de algum atributo, inserir novos atributos, trocar basicamente todas as propriedades de um atributo ou até mesmo excluí-lo da tabela, tá? Então tudo isso vamos aprender hoje, vamos estudar durante a nossa aula, que são as instruções do subconjunto SQL, que é chamado de DML, tá? E aí, paralelo a isso, vamos inserir os dados, aprender a deletar esses dados, atualizá-los, pois sim, depois que você adiciona um registro no banco, ele não é inalterável, Você pode, claro, atualizar esse registro, bem como excluí-lo e inserir quantas vezes quiser e for necessário, tá? Então, dessa forma, vamos iniciar essa nossa aula de hoje entendendo ali um pouco como que eu consigo inserir os dados dentro de uma tabela já criada previamente no nosso banco. Vamos estudar aqui nesse conceito algumas cláusulas interessantes e importantes para realizarmos a inserção de dados em um banco de dados. E claro, juntamente com a inserção, vamos trabalhar também em paralelo, com as instruções select para que possamos visualizar ali os dados que nós inserimos em cada uma das tabelas, tá? Vamos ao quadro então. Como eu mencionei, a linguagem de manipulação de dados, a DML, subconjunto do SQL, ela possui diversos comandos, diversas cláusulas para inserir, atualizar, excluir, modificar dados, tá? E nós vamos ver aqui quais são as principais instruções dessa classe, desse subconjunto, bem como algumas cláusulas condicionais que serão importantes na definição destes dados. Vamos lá, primeiramente aqui
antes de mais nada, vamos relembrar um pouco da cláusula select, que é para realizarmos consultas, tá? Dentro da cláusula select, nós temos a cláusula where, que ela é utilizada para condições, tá? E dentro dessas condições, podemos atrelá-las a alguns comandos específicos, como realizar um e lógico, um ou lógico, uma negação de algum dado ou algumas operações relacionais, maior, menor, maior, igual e assim por diante. A cláusula from, ela especifica então uma ou mais tabelas com as quais de onde eu estou tirando as minhas informações, de onde eu estou realizando a minha pesquisa. Então, quando eu faço algo como select asterisco from convidado, quer dizer que eu estou selecionando, o asterisco representa todos os atributos daquela tabela, né? No caso, da tabela que está especificada aqui no from, que é a tabela convidado. E eu posso colocar condições aqui por meio da cláusula where, tá? Como aqui, eu quero pesquisar ali todos os atributos da tabela convidado, mas apenas onde o nome seja igual a esta minha condição aqui, que diz que deve ser o nome que comece com A e depois pode ter quantas outras letras ou quaisquer letras após esse A, mas ele deve, por obrigação, iniciar com a letra A maiúscula nesse caso. E sendo assim, partimos aqui para a instrução de inserção, que é o insert, tá? Ela permite então que você adicione novas linhas, também chamadas de registros, tá? Então, todos os dados que você adiciona no banco, nós chamamos de registro, é um novo registro que você adiciona àquela tabela daquele banco. A sintaxe, ela é bem simples, inicia sempre com insert, você pode ou não colocar a palavra into, tá? Ele reconhece das duas maneiras. Segue com o nome da tabela onde você está inserindo esses dados. Depois, em seguida, você pode especificar entre parênteses quais os atributos que você vai inserir. Você não precisa inserir dados de todos os atributos da tabela. Você pode especificar que você vai, por exemplo, inserir dados em apenas uma das colunas daquela tabela, tá? E as outras você deixa em branco. Aí você especifica logo após aqui o nome da tabela. Em seguida, você coloca a palavrinha reservada, né, o comandinho value ou values, e entre parênteses a lista de valores, ou seja, todos os itens que você está adicionando nesse novo registro, nessa nova linha a essa tabela. Então, por exemplo, se você coloca insert into o nome da tabela, depois entre parênteses você coloca o nome dos atributos que você vai inserir logo em seguida. Então eu vou inserir dados nos atributos nome e CPF, por exemplo, tá? E depois de values ou value, tanto faz, você coloca entre parênteses os valores para cada registro. Então você coloca o nome, um nome qualquer, João, CPF lá até completar os 11 dígitos, e depois fecha o parênteses, vírgula, coloca depois, abre outro parênteses, você pode inserir diversos registros na mesma instrução insert, tá ok? Então vamos retornar aqui ao quadro, vamos ver mais alguns exemplos com insert. Como eu disse, você coloca o nome da tabela, as colunas que você irá adicionar dados, e depois em seguida você coloca os dados na mesma ordem, tá? Que você colocou aqui. Então, o primeiro dado aqui se refere à coluna 1 e o segundo dado, obviamente, à coluna 2. E você pode reutilizar esses dados ao longo dessa inserção. Então, se você pode, por exemplo, aqui nesse segundo dado que eu irei colocar na coluna 2, eu estou utilizando o valor da coluna 1, ou seja, aqui ele vai multiplicar o 2 por 15, porque 15 aqui é o valor que eu especifiquei para aquele registro na coluna, no atributo call1, tá? E também, como eu mencionei, você pode inserir múltiplas linhas. É só separar por vírgula os blocos de inserção aqui, todos entre parênteses, tá certo? E você encerra essa instrução com um ponto e vírgula, como qualquer outra instrução em SQL. Considere então essa tabela para que nós vejamos um exemplo. Ela cria uma tabela convidado que tem 4 atributos, um ID,
que é a chave primária, o nome, nascimento, que é do tipo date, e estudante, do tipo enum. Se você se lembra, o enum você só pode inserir no registro, né, nesse atributo, apenas os valores especificados aqui, que no caso é sim ou não, são os únicos valores possíveis. Tá? E o valor padrão dele aqui, que é inserido logo após a cláusula default, é não. Então, se você não coloca nenhum valor nesse atributo, ele é inserido no registro como não, tá? E vejamos então como que fica quando eu insiro dados nessa tabela desse nosso exemplo. Nós inserimos aqui em convidado, eu vou inserir apenas o nome, nascimento, estudante, tá? Veja que eu não estou inserindo o ID, tá? Justamente porque o ID, se você observar ali na criação da tabela, é um ID de alto incremento, então ele será incrementado e adicionado automaticamente. Mas eu poderia colocar o ID aqui, por exemplo, antes do nome, e inseri-lo ali em velhos, tá? Mas no caso eu não vou inserir o ID, porque ele vai ser atribuído automaticamente, justamente por suas propriedades. E depois em velhos eu insiro aqui, quando for texto, entre apóstrofo, tá? No caso, o nome Dani Moura. A data, entre apóstrofo também, pois é texto, nesse formato, que é o formato específico para se inserir dados em atributos do tipo date. E depois, o terceiro atributo era o atributo estudante. Colocamos sim, aí aparece ali na tabela e o ID foi atribuído. Da mesma forma, o nosso segundo exemplo aqui. Inserimos nome, nascimento, estudante. Quando você insere uma outra linha, um outro registro, ele aparece aqui na tabela quando você realiza um select de todos os atributos daquela tabela, tá? Veja que foi inserido o nascimento como null e aparece aqui como um valor nulo, tá? Então a data não foi especificada. E fique atento, pois há atributos quando você cria uma tabela que você define se ele é null ou not null, ou não nulo. Então isso nos diz se eu posso deixar aquele atributo vazio, ou seja, se ele pode ser atribuído automaticamente o valor null quando você não adiciona nenhum registro ali, tá? Então fique atento a esses parâmetros quando você realiza a criação de uma tabela, para que não ocorra nenhum erro, nenhum problema quando você for tentar inserir dados nela. Vamos agora entender como eu consigo, após a inserção de um registro em uma tabela qualquer de um banco, como eu consigo alterá-lo ou até mesmo excluir um registro de uma tabela ou, inclusive, apagar toda a tabela para refazer e inserir tudo de novo, dependendo do tanto de alterações que forem necessárias, tá? Então aqui temos os comandos update e o comando delete, que serão utilizados para esses fins. Vamos ao quadro, então. Vamos ver aqui que esse comando, primeiramente, o update, é uma instrução, obviamente, da subclasse DML, que ela vai alterar ou atualizar linhas em uma tabela. Tá? A sintaxe é simples, você inicia com update, em seguida o nome da tabela que você está alterando, e depois na cláusula set, você define quais são os novos valores dos atributos que você quer modificar, tá? Então aqui você coloca aqui como nós temos aqui no assignment. Então você coloca o nome da coluna que você vai alterar e o novo valor que você quer para ela, tá? E esse valor pode ser uma expressão, né, um valor mesmo, se for um inteiro, um varchar ou algo do tipo, ou você pode utilizar a palavra reservada default. Então, que ele vai ser adicionado a essa coluna o valor padrão dela, que é definido lá na criação da tabela no Create Table, tá? Por isso que é importante que você fique atento a isso também ao criar uma tabela. Depois, em seguida, você pode pôr where, veja que nós temos aqui entre colchetes, então é algo opcional, tá? Tudo que não está entre colchetes é obrigatório, tá? Então, você pode pôr uma condição para essa atualização dos dados, pode ordenar, né, realizar essa atualização de forma ordenada de acordo com algum outro atributo da tabela e pode inclusive limitar aqui a quantidade de linhas que você irá
realizar esta alteração. Tá? Vejamos aqui, então, que o update ele vai atualizar as colunas de linhas existentes na tabela com os novos valores que você coloca aqui em set. Tá? Então, aqui ó, estamos atualizando na tabela convidados o atributo estudante. Tá? Ele vai agora receber o valor sim. Tá certo? Então, independente do que tinha antes, agora ele vai passar a valer sim. Detalhe que, se eu não coloco essa parte aqui de baixo do where, o que vai acontecer? Ele vai inserir o sim, o valor sim para todas as linhas daquela tabela. Tá? Então, todos os registros na coluna estudante vai ser marcado como sim. Agora, quando eu coloco o where, eu dou uma condição para essa alteração, eu posso especificar o registro ao qual eu estou alterando esse valor. Então, o estudante vai passar a valer sim apenas onde o nome for igual a esse especificado aqui na cláusula where. Tá? E posso, utilizando o e lógico, dizer também apenas este nome que nasceu nessa data de nascimento específica. Tá? E seguindo aqui no update, veja que elas, como eu mencionei, elas identificam quais as linhas que devem ser atualizadas. Se você deixa sem o where, ele vai atualizar todas as linhas, tá? Então, todos os estudantes aqui vão receber o valor não. E quando você põe o where, você impõe uma condição para que não sejam todas as linhas que sofram essa alteração. Inclusive, você pode utilizar após o where, o order by e o limit. O que eles fazem? O limit, por exemplo, você pode limitar essa alteração a um número X de registros. Tá? Então, se você coloca limit 10, a instrução de update irá atualizar esses registros, tá? Mas apenas os 10 primeiros que ela encontrar. Tá? Depois, a partir do 11º, ela já não atualiza mais. E você pode também utilizar a cláusula order by para que você organize a forma com que você vai atualizar os dados. Então, você quer atualizar ali o atributo estudante e você pode ordenar pelo nome. Então, ele vai começar ali pelos nomes em A, B, C e vai atualizar todos nessa ordem, tá? E não na ordem que está na tabela. Então, quando eu omito o order by, ele atualiza de acordo com a ordem que está na tabela. E quando você coloca o order by, ele faz essa ordenação de acordo com o atributo que você especifica ali no order by, tá? Retornamos então ao quadro. Vamos ver aqui mais um exemplo da instrução update, que você pode utilizá-lo, né, para atualizar várias tabelas ao mesmo tempo. Mas detalhe que você daí, nesse caso, você não pode utilizar o order by e nem o limit, tá? Quando você atualiza duas tabelas, como aqui, ó, estou atualizando a tabela lista e produto ao mesmo tempo, você não pode utilizar o order by nem limit. Agora a instrução delete, ela vai excluir as linhas, o seu uso é bem semelhante ao update e a sintaxe é bem simples também. Você inicia com delete from, nome da tabela, e depois você coloca condições, né, para essa exclusão, order by e limit também da mesma forma com que você faz com o update, tá certo? E aqui temos um exemplo, onde estamos deletando da tabela convidados, onde as linhas, né, onde o estudante tem o valor sim, tá? E vamos ordenar por nome e limitar a 10, ou seja, vai ordenar os nomes de A a Z, né, e vai excluir apenas os 10 primeiros. Ou então aqui embaixo, delete from log usuário, onde o meu usuário tem o valor RM, eu estou ordenando aqui pela data e hora da ação, né, que ocorreu. Eu vou limitar apenas para 1. Então ele vai classificar aqui, tá, a coluna pela data e a hora que foi realizado, e pelo limit 1 ele vai excluir, apenas uma linha apenas, né, que foi após aquela ordenação que foi especificada
na opção Order By. Nessa situação problema, vamos testar a estrutura do banco de dados para um guia turístico. Então, imagine que você já tenha aqui um banco de dados criado, você já tem todas as tabelas definidas, toda a estrutura feita, alguns relacionamentos já criados, tipos de dados também já especificados. Então, você já tem o banco ali pronto para receber novos dados. Então, nós vamos justamente nessa SP povoar esse banco, inserir novos registros e trabalhar um pouquinho ali para entendermos como funciona essa manipulação do banco. Vamos ao quadro entender a nossa SP de hoje. Então imagine que você trabalha nessa multinacional que está desenvolvendo um software, né, para guia turístico e tem um banco de dados ali que você está agora na etapa de manipulação, ou seja, inserção de registros. E a sua tarefa é testar a estrutura do banco que já está criado, você já tem as tabelas, já tem o banco criado e você precisa agora realizar essa inserção e teste de dados. O que você precisa inserir aqui? Na tabela países, os respectivos países aqui juntamente com os seus continentes, tá? No caso, esses 4 países. Aqui temos os estados que você precisa inserir, juntamente com suas siglas, as cidades também que precisamos inserir, e aqui em seguida todos os pontos turísticos que precisam constar no banco de dados. E após inserir todos esses dados, que você precisa fazer, né? Vamos testar a estrutura realizando algumas alterações. Primeiro, alterar para o valor atrativo o primeiro ponto turístico. E depois alterar o segundo país, Índia, para ter o código IND. Tá? Vamos trocar o código ali, trocar o valor desse atributo. E por fim, vamos deletar a primeira cidade. Tá? Só para nós testarmos a estrutura, ver se tudo está funcionando corretamente. E aí você vai avaliar então a estrutura desse banco e verificar se tudo der certo, que o banco está ok, pronto para ser trabalhado e inserido novos registros, enfim. Ele pode dar continuidade ao processo de desenvolvimento do banco. Aqui então vamos utilizar o software, o MySQL Community Server, na versão 5.7, tá? E para realizar essa manipulação do banco, nós utilizaremos o MySQL Workbench, como podemos utilizar, né, por linha de comando ou de forma visual, de forma gráfica pelo Workbench. Veja que tanto a interface de linha de comando, que é chamada de Command Line Client no MySQL Server, ou CLC apenas, que é mais comum ser referido assim. E também o Workbench, eles são produtos que são instalados juntamente com o pacote todo do MySQL Community Server, tá certo? Então, vamos agora ao computador realizar a resolução dessa situação problema. Então, temos aqui o nosso ambiente de desenvolvimento, o MySQL Workbench. Veja que nós temos o banco de dados GT, que é o nosso banco do guia turístico. E vamos, primeiramente, utilizá-lo, né, executar essa instrução para usar o banco. E vamos ver as tabelas que existem nele, tá? Com o comando show tables from. Então temos aqui a tabela cidade, coordenada, estado, país e tabela ponto turístico. Se você quiser ver os atributos, você só utiliza o comando describe e o nome da tabela. Quando você executa, você vê todos os atributos dessa tabela, no caso a tabela país, bem como seu tipo, se é chave primária, se é não nulo, qual o valor padrão e assim por diante, tá? Veja que continente é enum, então eu não posso pôr um outro nome, mesmo porque não tem, né, outro continente. Então por isso que é interessante utilizar esse tipo de dado aqui. Então, após verificar todas as tabelas, né, podemos já inserir os dados, de acordo com os atributos de cada uma. Aqui em país, veja, temos aqui os dados inseridos. Vamos lá. Veja aqui, insert into país. Eu vou inserir o nome, o continente e o código, tá? O ID não vai ser inserido justamente porque ele é auto-increment, tá? Então não precisa, você pode omiti-lo aqui. E você coloca values como Brasil, América para o continente e BRA como código.
Aqui na Índia, eu coloquei de propósito aqui errado o código, né, do país, para que nós possamos alterá-lo depois para o código certo, tá? Então, inserimos aqui todos, lembre-se de seguir a sintaxe corretamente, separados por vírgula, finalizando com ponto e vírgula. Depois, realizando um select asterisco from país, eu vou ter todas, falta inserir aqui, né, executar o comando insert, e agora sim, executando o select, eu tenho aqui tudo que eu inseri, com o ID atribuído, tudo correto, tá? Agora eu vou inserir os estados e realizar um select nesse estado, para que vejamos ele na tabela. Em seguida, vamos inserir as cidades, tá? Realizar um select nessa cidade. E depois inserir os pontos turísticos, de acordo com a descrição da nossa SP. E vejamos aqui no select os pontos turísticos que foram adicionados aqui. Depois, agora vamos realizar os testes no banco, tá? Para que vejamos se a estrutura está correta. Como você conseguiu inserir todos os dados, a estrutura está ok, tá? Então, para primeiro deles, vamos alterar para atrativo o primeiro ponto turístico, tá? Então, o primeiro ponto turístico aqui é o Quinzinho de Barros, como podemos ver aqui na tabela ._tour, instituição. Então, vamos alterá-lo para atrativo. Então, vamos atualizar a tabela .tour e no set eu coloco o tipo é igual a atrativo, onde o ID é igual a 1, justamente porque é o ID de onde eu quero alterar. Executando esse comando, realizando um select, ele foi alterado aqui para atrativo. Alterar o segundo país para a Índia. Para alterar, então, update, a tabela país, tá? Set, código, eu vou alterar o atributo código e trocar o valor que estava errado agora para o valor correto, que é IND, tá? Onde o meu ID é igual a 2, que é o ID da Índia, tá? Nós podemos ver aqui rapidamente com o select from país, qual é o ID da Índia, tá? É o 2, então por isso que eu coloco aqui. Realizando então essa operação de update e novamente o select, temos aqui a Índia com o código correto. E por fim, deletar a primeira cidade, tá? Select from cidade. Vamos deletar a cidade Sorocaba, tá? É só colocar delete from a tabela cidade, where, mediante uma condição, o ID seja igual a 1, tá? Pois é a primeira que eu quero deletar. A operação realizada com sucesso, nós já não temos aqui, tá? Note que o ID ele não muda, tá certo? Então preste atenção a essa questão aqui. O ID continua o mesmo que você delete o anterior. Ele não faz uma renumeração desses IDs. Sendo assim, o banco está ok, conseguimos inserir corretamente, conseguimos realizar essas alterações e vimos aqui algumas instruções básicas para esses comandos de inserção e atualização dos dados de uma tabela. Neste conceito, vamos trabalhar com alterações de tabelas. Então, aqui já não estaremos mais pensando em registros, mas sim na estrutura da tabela em si. Então, pense que você realizou a criação de uma tabela, você precisa alterar algum atributo que ou você pôs de forma errada, né? Ou é necessário de acordo com os requisitos que mudaram ao longo do processo. Então, temos o comando alterTable, que é utilizado para essa alteração da estrutura de uma tabela. Aí você pode alterar toda a estrutura dela, mas você tem que ficar atento a algumas questões importantes que nós vamos ver ao longo aqui da aula. Vamos ao quadro. Então, para alterarmos uma tabela, utilizamos o comando alterTable, ele vai alterar essa estrutura. Eu poderei, então, adicionar ou excluir colunas, bem como criar ou destruir índices, no caso, índices, chave privada e chave estrangeira, renomear colunas, ou até mesmo a própria tabela, e também alterar o mecanismo de armazenamento. E a sintaxe segue como alterTable, o nome da tabela que você irá alterar, e depois você especifica
as alterações que você quer realizar nessa tabela. E podem ser várias alterações, tá? Então, você não precisa fazer sempre uma de cada vez. E quais são, então, estas alterações possíveis em uma tabela? Há vários tipos de alterações, mas aqui alguns comandos básicos e principais são o add, que você pode ou não colocar a palavra column na frente. Você adiciona uma nova coluna, tá? E você coloca aqui em seguida a coluna da forma com que você adiciona, né? Como você a cria no comando create table. Coloca o nome da coluna, coloca o tipo, depois você insere algumas outras propriedades, como valor padrão, not null e assim por diante. Você pode utilizar o change, tá? Ou o change column, ele funciona igual, para você trocar então os atributos trocar os parâmetros de alguma coluna, de algum atributo. Aí para isso você precisa colocar primeiro o nome antigo da coluna, depois você coloca o novo nome. Se você for manter o mesmo nome, você apenas repete o nome e depois a definição desse atributo, né? A nova definição que você está alterando. Temos o drop, para você deletar uma coluna de uma tabela, você apenas coloca o nome depois de drop. E o rename column, nome antigo, comando to e o novo nome nessa coluna. Então você altera apenas o nome aqui. E também você pode utilizar, né, várias cláusulas, add, alter, drop, change, tudo em uma única instrução alter table, tá certo? Como a gente pode ver aqui, estou alterando a tabela cliente, excluindo a coluna o parentesco, tá? Drop column, e também com separados por vírgula, porque são cláusulas diferentes, são operações diferentes. Estou deletando aqui também a coluna de telefones. Outros exemplos, aqui eu estou realizando um alter table na tabela cliente, estou alterando o campo auto increment para 13. E aqui, alter table, na tabela pessoas, estou alterando o char7 dessa tabela para Latin 1. Então, lembre-se que, no primeiro caso do auto increment, cada tabela, quando você cria, ela só pode ter um campo de auto incremento, que é, no caso, geralmente nós especificamos para a chave primária daquela tabela. Então, quando você troca o auto increment, tá, sem especificar campo nenhum, ele já vai direto para o campo da chave primária, pois é o único campo que pode ter esse auto increment no caso, tá? Então, quando você especifica para 13, ele vai iniciar sempre como 13 e o próximo registro será então 13, depois o próximo 14 e assim por diante. E depois, em seguida, quando você realiza a alteração de um char7, uma tabela, você troca o char7, claro, apenas da tabela, tá? Você não troca do banco todo em si, certo? Vamos continuar então aqui no quadro. O add, então, ele adiciona novas colunas. O drop remove colunas existentes, tá? E eu posso colocar aqui, usar as instruções first ou after para especificar se eu vou adicionar uma coluna antes de uma outra coluna no banco ou após uma outra coluna específica que eu tenho naquela tabela, tá? Porque por padrão, o add, ele adiciona sempre ao fim, tá? Então, ele vai adicionar sempre a coluna nova após todas as outras, tá? Mas se você utilizar o first ou after, o first ele colocará ela no começo aqui, tá? E o after você escolhe, eu quero colocá-la depois da coluna 2, então ela vai aparecer ali no meio, tá? E alguns cuidados quando você for trabalhar com esses comandos add e drop. Tabelas com uma coluna não podem ser excluídas, então você não pode excluir a coluna em uma tabela que só possui uma coluna. Todos os itens, os índices dos quais as colunas que você está excluindo, que fazem parte dessa coluna, eles são removidos também. Você irá remover, então, se você remover todas as colunas de um índice, tá? Que o índice, geralmente, aqui estamos falando de integridade referencial relacionado às chaves criadas entre tabelas, ou seja, os relacionamentos.
Então, quando você remove todas as colunas de um índice, o índice também será excluído, tá? Você pode também utilizar o change ou modify para encurtar uma coluna, tá? Por exemplo, se temos um índice em uma coluna A, por exemplo, que ele é do tamanho int 10, em uma coluna B, tem a chave estrangeira desse ID da coluna A, tá? IDA, que é um int 10. Se eu altero aqui a coluna A, por exemplo, para int 15, automaticamente esse meu índice aqui, que é chave estrangeira, ele irá ser alterado para 15 também, tá? Se eu utilizar as cláusulas change e modify. E elas permitem, então, tanto a change como modify, rename, permitem que os nomes e definições das colunas sejam alterados. Por exemplo, o change, ele troca o nome de um antigo, você especifica o antigo e o novo nome. E depois os demais comandos, as demais instruções e parâmetros para aquele atributo. O modify, ele apenas modifica os parâmetros do atributo, tá? Daquela coluna. Então, ele, na verdade, aqui não é novo, né? É o nome mesmo da coluna, tá? Ele não altera o nome. E já o rename, ele altera apenas o nome, tá? Então, fique atento, preste atenção para que, quando você utilizar o modify, você irá trocar o nome e os parâmetros do atributo. O change, você irá trocar apenas os parâmetros, o nome permanece o mesmo, e o rename, você troca apenas o nome daquele atributo naquela tabela. Então, aluno, pensando aqui em alterações de tabelas, deixo aqui um exercício para que você reflita por alguns instantes. Como eu consigo, então, alterar ali inserir um campo nome em uma tabela, por exemplo, chamada de clientes, e como eu posso deletar algum campo qualquer dessa tabela também. Tirei alguns instantes para que você possa refletir e logo eu volto com a resolução.